Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de trigonometria aqui do canal Aprovado Ser. Na aula de hoje nós vamos estudar a tangente. Em aulas anteriores nós já vimos o seno e o cosseno, hoje é a vez da tangente. Nós temos aqui a nossa circunferência trigonométrica. A diferença é que dessa vez eu desenhei aqui na circunferência uma reta tangente a essa circunferência. Reta tangente a uma circunferência é a reta que toca a circunferência em um único ponto. No caso dessa reta que eu desenhei, ela toca a circunferência trigonométrica exatamente nesse ponto aqui, no ponto de coordenada x igual a 0, e x igual a 1, y igual a 0, aqui do plano cartesiano da circunferência trigonométrica. E essa reta tangente em especial, ela recebe o nome de eixo das tangentes. Observa aqui nessa circunferência que eu tenho também um arco de medida alfa, esse arco vermelho aqui. Na extremidade desse arco, eu tenho esse ponto, que eu estou passando o mouse em cima, e se eu fizer um segmento de reta que passa pela origem e passa também pelo ponto que é a extremidade desse arco alfa, o local aonde essa reta cruza o eixo das tangentes é que é a tangente do ângulo alfa, do arco alfa. Esse ponto aqui é a medida que vai aqui do ponto que é a origem da circunferência trigonométrica até aqui, o local onde a reta está cortando aqui o eixo das tangentes. Então, resumindo, eixo x é o eixo do cosseno, eixo y é o eixo do seno, e a reta tangente é o eixo das tangentes. A tangente pode ser tanto positiva quanto negativa. Assim como o eixo y, desse ponto aqui para cima, a tangente é positiva. Desse ponto aqui para baixo, a tangente é negativa. Então, vamos agora estudar o sinal da tangente. Assim como nós vimos lá no seno e cosseno, o sinal que o seno e cosseno pode assumir em cada um dos quadrantes, vamos fazer a mesma coisa agora com a tangente. Se o ângulo alfa ele estiver no primeiro quadrante, então a reta tangente é uma reta que vai passar pelo centro da circunferência, vai passar também pela extremidade do ângulo alfa e vai cortar a reta tangente dessa forma aqui. E justamente nesse ponto aqui, a coordenada desse ponto no eixo das tangentes é que é a tangente aqui do arco alfa. É essa medida que vai desse ponto até aqui. Como nós podemos ver, essa medida é positiva, porque daqui para cima é positivo, daqui para baixo, negativo. Então, a tangente no primeiro quadrante é positiva. Vamos agora analisar esse arco que parte aqui da origem e vem até aqui essa extremidade alfa. A extremidade dele está no segundo quadrante. Um arco que esteja no segundo quadrante, a tangente dele faz o seguinte movimento. Passa pela extremidade do arco, pelo centro da circunferência e cruza a reta tangente em um determinado ponto. Esse ponto aqui é que é a tangente do ângulo alfa. E como nós podemos ver, esse ponto está abaixo aqui do eixo x. Então, a tangente do arco que está no segundo quadrante é negativa. Então, a tangente aqui no segundo quadrante é negativa. Vamos analisar agora o terceiro quadrante. Nessa circunferência trigonométrica, a extremidade do arco se encontra no terceiro quadrante. A reta passa pela extremidade do arco, passa pelo centro da circunferência e cruza a reta tangente em um determinado ponto. Esse ponto aqui está acima do eixo x. Então, a tangente de um ângulo que se encontra no terceiro quadrante é positiva. E vocês podem observar que o seno e o cosseno no terceiro quadrante eles são negativos. Já a tangente é positiva. Quarto quadrante. A reta passa pelo centro da circunferência, passa pela extremidade aqui do nosso arco, que está no quarto quadrante, e cruza a reta tangente aqui, ó, negativo. Então, a tangente no quarto quadrante é negativa. Terceiro quadrante aqui, ó, a tangente é positiva. Vamos falar agora
das simetrias. Nós estudamos a simetria em detalhes na aula de seno e cosseno. Agora eu vou falar mais resumidamente. Simetria para tangentes funciona da mesma forma que ela funciona no seno e cosseno. Nessa circunferência aqui da direita, eu tenho um ângulo alfa, e na circunferência da esquerda tenho esse ângulo alfa representado com um exemplo numérico, aqui no caso 30 graus, para a gente ver as duas situações. Esse ponto, que é a extremidade do arco alfa, ele possui um ponto simétrico a ele em cada um dos outros 3 quadrantes. Vou desenhar aqui para vocês. Pronto. Esse ponto aqui, deixa eu desenhar o ponto, ele é simétrico ao ângulo alfa pelo eixo Y. E a medida dele é 180 menos alfa, porque daqui até aqui tem 180. Esse pedacinho é igual a esse, que é alfa. Então, daqui aqui é 180, menos esse pedacinho, 180 graus menos alfa. Esse arco é simétrico ao arco alfa pela origem do plano cartesiano da circunferência. E se a medida daqui, do 0 grau até aqui, tem 180 graus, esse pedacinho aqui tem a mesma medida que alfa. Então, esse ponto aqui, esse arco que vai daqui até aqui, ele mede 180 graus mais alfa. Já esse ponto aqui, ele é simétrico ao alfa pelo eixo x, simetria com o eixo x. E a medida dele é 360 menos alfa. Sabendo dessas informações e associando essa informação aos sinais das tangentes que a gente viu no quadro anterior, nós podemos saber quem é a tangente de vários outros ângulos. Os arcos notáveis são quais? 30, 45 e 60 graus. Então, os ângulos simétricos aos arcos notáveis, nós podemos saber a tangente deles também. A tangente de 30 graus mede raiz de 3 sobre 3. Está bem aqui no eixo das tangentes, raiz de 3 sobre 3, positivo. Esse ponto aqui, simétrico ao eixo Y, é o ângulo de 180 menos 30, 150 graus. Qual que é a tangente de 150 graus? É a mesma tangente de 30 graus, só que com o sinal negativo, porque no segundo quadrante a tangente é negativa. Se nós desenharmos aqui a reta que passa pela extremidade do arco, passa pelo centro da circunferência e corta aqui a reta tangente, ela tem a mesma medida desse ponto que vai daqui até o raiz de 3 sobre 3, só que para baixo. Então aqui é menos raiz de 3 sobre 3. Esse ponto aqui, que ângulo é esse? Aqui é 180 mais 30 graus. Então aqui é o ângulo de 210 graus. Ângulo de 210 graus, a gente já vê direto aqui. A tangente dele é raiz de 3 sobre 3, assim como o ângulo de 30 graus, positivo. Tangente no terceiro quadrante é positiva. E esse último ângulo aqui, esse último arco aqui, quantos graus ele tem? 360 menos 30. Então é um arco de 330 graus. Tangente de 330 é negativa, ela é menos raiz de 3 sobre 2. Na verdade, essa reta aqui, que passou aqui pelo 150, deveria passar aqui também pelo 330, porque esses pontos não estão medidos certinho, muito bem alinhados não. Mas essa reta ela deveria passar por aqui, pelo 330, claro que sem fazer essa curva, né? Mas é isso, deu para entender. Como a tangente de um ângulo que está no quarto quadrante é negativa, então a tangente de 330 graus tem o mesmo valor que a tangente de 30 graus, só que com sinal negativo, que no caso menos raiz de 3 sobre 3. Vamos estudar agora os arcos de eixo. Assim como nós vimos lá no caso do seno e cosseno, os arcos de eixo, aqui na tangente os arcos de eixo também têm algumas características especiais. O ângulo de 0 graus, ele cruza a reta das tangentes justamente aqui no ponto igual a zero. A reta que passa aqui pelo centro da circunferência, que passa também pelo ângulo de 0 graus, cruza a reta das tangentes em zero. Então, a tangente de zero, vou escrever aqui. Tangente a gente pode escrever tanto assim, abreviar como tan ou como TG, fica a seu critério. Eu vou botar TG aqui nessas, TG,
QG. Então, tangente de 0 é 0. Tangente de 180 também é 0. A reta, o segmento de reta passa pelo 180, passa pelo centro da circunferência e cruza a reta das tangentes no 0 graus. Então, tangente de 180 também é igual a 0. Tangente de 360 graus também é igual a 0, pelo mesmo motivo que a tangente de 0 graus. Tangente de 360 graus, 0. E agora? E a tangente de 90 graus e de 270 graus? A reta que eu fizer, que passe pelo centro da circunferência e passa pelo ângulo de 90 graus, não vai cruzar nunca com a reta das tangentes, com o eixo das tangentes, porque elas são retas paralelas. Retas paralelas nunca se cruzam. Então, nós podemos dizer que não existe tangente de 90 graus. A tangente de 90 graus não está definida. Assim como a tangente de 270 também não está definida. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode botar nos comentários. E se esse vídeo está te ajudando, eu peço que você não deixe de se inscrever no canal e acionar o sino das notificações. São só 2 cliques. Inscrever e notificação. E não esquece do like também. Eu conto com o seu apoio. Valeu, gente!